Meus irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Nós vamos voltar a expor as Escrituras. E hoje eu quero expor uma porção da literatura paulina, que está no registro da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos do 1 até o 10. Abra aí a sua Bíblia, segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos do 1 ao 10. Quero convidar você também que nos acompanha por meio do nosso canal e que está em uma condição favorável, que pode tomar o livro sagrado ou o seu smartphone, que acompanhe a leitura atentamente dessa porção da Palavra de Deus. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos do 1 até o 10. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Eu quero convidar você a curvar sua fronte para mais um momento de oração ao Senhor. Vamos orar suplicando ao Senhor que manifeste a sua graça na exposição da sua palavra santa e bendita. Meu Senhor, por meio de Jesus, o seu sacrifício eterno, perfeito e suficiente, nos achegamos a Ti mais uma vez, para Te clamar, Senhor, que como no passado, derrame sobre nós o maná dos céus, a palavra bendita, inspirada, autoritativa e inerrante, que foi lida e que necessita ser compreendida. Prepara o nosso coração, como o lavrador que prepara a terra para semear a semente. Nós também anelamos que a semente boa que será lançada, a Tua palavra bendita, encontre guarida no coração da igreja, a fim de que seja fortalecida, aperfeiçoada, santificada, preparada para o dia da redenção, e que haja de igual modo, Senhor, oportunidade para que aqueles que ainda não têm uma aliança contigo, tenham os seus sentidos despertados e arrependidos dos seus pecados, busquem o refúgio na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele seja o objeto do nosso louvor e da nossa adoração, e que a proporção da exposição da palavra, Ele seja engrandecido, seja exaltado no nosso meio. É o nosso desejo e oração, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos queridos, uma sociedade imediatista, hedonista e narcisista, dificilmente se ocupará em tratar de questões que envolvem a eternidade. Isso é óbvio, já que esse pensamento decorre
das prioridades dos nossos dias, geralmente associadas ao aqui e agora, bem como a ausência da crença do novo céu e da nova terra. O que geralmente se vive nos nossos dias e se ensina viva a vida enquanto é tempo, já que morreu, acabou. Meus irmãos queridos, o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos do 1 até o 10, como lido, encontra-se no bloco onde o apóstolo encoraja os crentes a enfrentar os sofrimentos, as vicissitudes e as tribulações em todo o processo da peregrinação. É possível extrair desta passagem algumas indagações, algumas perguntas precisam ser feitas ao texto que nós lemos. Primeiro, existem indicações de que Paulo esteja aqui no texto lido se opondo a um gnosticismo incipiente em seus ensinos escatológicos? Essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer ao texto. Segundo, Paulo está falando da pessoa ou do conjunto do corpo da igreja quando se refere aqui à ressurreição do corpo? Esta é a segunda pergunta que nós precisamos de fazer ao texto. Terceiro, Paulo ensina aqui um estágio intermediário entre a morte do cristão e a segunda vinda gloriosa do Senhor Jesus. Quarto, na ocasião da morte, o crente recebe um corpo ressurreto como veste da sua alma? É mais uma pergunta que nós devemos fazer a essa passagem. Quinto, Paulo esperava que a segunda vinda de Cristo ocorresse nos dias ainda da sua vida. Sexto, depois da morte, o crente entra imediatamente em comunhão com o Senhor, ou a sua alma dorme até a ressurreição do seu corpo? Eu creio que essas são perguntas que nós precisamos responder à proporção da exposição dessa passagem. Então mantenha a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo a exposição desse fragmento da literatura paulina, e nós teremos algumas respostas objetivas àquilo que Paulo tratou nesta segunda carta, no capítulo 5. Primeiro, nós precisamos de compreender o que é que ele quis comunicar com o verso 1. Volte o seu olhar para a sua Bíblia e veja que ele faz uma afirmação. Ele diz: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, e ele afirma a eterna nos céus. Bem, nós precisamos entender inicialmente o que é que Paulo quer comunicar com essa expressão, sabemos que. Por que é que Paulo faz essa afirmação no início do capítulo 5? Ele disse: sabemos aqui, para lembrar aos coríntios a doutrina que ele já havia ensinado em pessoa, e também depois, por intermédio de suas cartas aos Tessalonicenses. Por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele vai tratar sobre as questões da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Segundo, Paulo trata exaustivamente da doutrina da ressurreição, e por isso tem toda a relação com a escatologia, lá no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios. Então nós já sabemos aqui o que é que significa essa afirmação, que nós sabemos, ou seja, ele já havia tratado do tema, mas ele usa aqui uma outra expressão, que nós precisamos de entender do ponto de vista primeiro da etimologia, para então buscarmos contextualizar a mensagem. Ele usa a expressão de forma exaustiva aqui, casa,
e ela é tomada de forma simbólica. Contudo, a palavra grega para casa aqui, como no texto original, é oikia, e a ideia inerente é de um edifício ou de uma casa habitada. Nessa passagem aqui, 1 Coríntios capítulo 5, versos do 1 até o 3, o apóstolo utiliza algumas metáforas a fim de propor ensinos espirituais preciosos. Então, a metáfora da casa aqui traz a ideia da transitoriedade. A metáfora do tabernáculo aqui aponta para o corpo físico como morada temporária. Já a palavra vestes, entre os versos 1 e 3 de 1 Coríntios capítulo 5, exprime a ideia de estar dentro de algo. O detalhe é que nós precisamos de entender o que é que o apóstolo quer ao utilizar essas metáforas aqui. Então ele já havia enfrentado luta, por exemplo, ao ponto de pensar na possibilidade da morte. Isso fez com que ele tivesse constantemente a consciência da transitoriedade e da brevidade da vida humana. Então vejam que as metáforas são aplicadas não somente a ele, na sua experiência enquanto apóstolo, mas também a todos aqueles a quem ele endereçou esta literatura. E é interessante porque em outro lugar, nesta segunda carta, lá no capítulo 1, verso de número 8, ele vai tratar acerca disso, quando diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então percebam que esta expressão casa tem toda uma relação metafórica e simbólica, e Paulo está tratando de pessoas. Daí a afirmação: temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Muito bem, a compreensão desta passagem aqui exige a necessidade de pensar em 3 momentos sucessivos da vida humana. Primeiro, esse corpo terreno. Segundo, pensarmos no estado intermediário da alma humana. E por fim, o corpo que é definido pela Escritura como ressurreto, ou corpo transformado e glorioso. Então vejam que há embutida aqui, neste fragmento da literatura paulina, um discurso acerca da escatologia. Paulo está com os pés na terra, mas ele está com o seu olhar voltado para o céu. Ele sabe que todo o seu enfrentamento, que todas as dificuldades, que tudo quanto ele poderia viver, a proporção do seu chamado para o apostolado, teria um fim absoluto e imediato na sua experiência da morte física, que é a separação da alma do corpo. Então, nós precisamos de entender aqui o que é que Paulo quer de fato comunicar aos seus leitores quando ele faz essa afirmação, e qual o sentido de casa aqui não feita por mãos. Meus irmãos queridos, a definição de casa aqui tomada da forma metafórica aponta para a própria presença de Deus, que nos portais do céu envolve o crente na eterna glória. E é interessante como essa doutrina da escatologia, ela traz esperança para aqueles que padecem, para aqueles que estão passando por um processo de enfrentamento, de luto, de dor ou de agonia no seu coração. Então Paulo ensina aqui que se ele morresse antes da volta gloriosa do Senhor Jesus, a sua alma entraria e estaria no céu, sem o seu corpo,
até a ressurreição, na consumação de todas as coisas. Então essas são as explicações preliminares da exposição dessa passagem da Escritura aqui no verso 1. Mas há uma progressividade no pensamento paulino, já que agora nos versos 2 e 3, ele faz a seguinte afirmação. Veja aí na sua Bíblia, 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, agora versos 2 e 3. Veja que ele continua utilizando metáforas. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Meus irmãos, percebam comigo que o versículo 4 tem o mesmo começo do versículo 2. A expressão encontrada é: pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos, angustiados. Meus queridos irmãos e amigos, o verbo gemer aqui, geralmente comunica dor e desconforto. Contudo, na presente passagem, as nuvens densas de nossa vida terrena aparecem aqui com as bordas douradas da alegre esperança e expectativa que todo cristão deve ter, a proporção da sua partida para a eternidade. Paulo permanece consciente da sua missão na terra, mas com seu olhar voltado para o trono da graça de Deus, no estado da sua alma aperfeiçoado pelo serviço, pela obra do Cordeiro na cruz do Calvário. Paulo afirma que gememos enquanto ansiamos ser vestidos. Então veja o quanto há de metáfora aqui nessa passagem, e o quanto nós precisamos não somente entender essas metáforas, mas relacioná-las a outras passagens, utilizando da analogia da Escritura, a fim de que outras passagens lancem luz sobre a passagem que é objeto da exposição dessa noite. Então é importante aqui entendermos que tanto a criação como os redimidos suportam a aflição e anseio pelo dia em que os filhos de Deus serão libertados, isto é, quando experimentarão a redenção do seu corpo. Contudo, enquanto isso, o próprio Espírito Santo, enquanto intercede em favor do povo de Deus, também geme. Romanos capítulo 8, verso 22, verso 23 e verso 26, respectivamente, vão nos trazer essa ideia. Veja que há o gemido do crente, veja que há o gemido da criação, mas veja que há também o gemido do Espírito. Então Paulo escreve aos Romanos 8, 22, 23 e 26, e diz assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Portanto, o que nós devemos compreender aqui é que as expectativas do apóstolo giram em torno da glória celeste. E se você comparar as expectativas daqueles que viveram no primeiro século sob forte perseguição, e sobre a igreja odierna que põe a sua esperança nessa condição, nessa vida, na busca da satisfação, a proporção de uma condição econômica ou intelectual ou familiar ajustada, você vai perceber o quanto nós estamos separados por um abismo muito profundo
entre aquilo que eles viveram e aquilo que nós vivemos nos nossos dias. Há cristãos que, quando ouvem falar sobre a morte, ficam apavorados. E no passado, aqueles que confiavam em Jesus Cristo tinham a expectativa da redenção, da condição de sofrimento e a compreensão muito aguçada e a consciência plena de que estar com Cristo é infinitamente melhor. Então, muito embora aqueles que não passarem pela morte e o túmulo terão um corpo físico, que receberão uma roupagem adicional, e esta foi aqui a expectativa do apóstolo, aqueles que na vinda de Cristo estiverem nos sepulcros também ressuscitarão. Então o texto diz isso, verso 3, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Meus irmãos, a continuidade da passagem revela aqui um propósito temático. Esta afirmação do apóstolo estabelece uma discussão, afinal nós estamos vestidos ou nus, considerando a linguagem metafórica do apóstolo. Essa é a resposta que nós precisamos de dar aqui. Vejam que ele anseia em estar com o Senhor, verso 8, se você for ler a sua Bíblia, Filipenses capítulo 1, verso 23, ele também vai trazer a mesma ideia, mas prefere encontrá-lo na sua volta, e ser transformado, do que morrer e ter de aguardar a ressurreição. Ou seja, Paulo entende que ainda há muito a realizar, que há lugares a visitar, que há pessoas a alcançar, que a igreja tem uma missão, que ele tem uma missão, que ele tem um chamado, que ele tem uma vocação, enquanto aqui ele labora todos os dias para que a mensagem gloriosa da salvação fosse conhecida por aqueles que tinham a esperança apenas nesta vida. Então Paulo está infundindo esperança através desse pensamento e doutrina da ressurreição, não somente à igreja, mas levando outros que viviam um estado de hedonismo ou de narcisismo a compreenderem que esta vida de fato é efêmera e que há algo melhor a ser experimentado. Então, não obstante, quanto a morte ocorrer, Paulo estará para sempre com o Senhor, mas enquanto aqui ele precisa cumprir a sua missão. Meus queridos irmãos, nós precisamos de nos perguntar, nós que também recebemos o ministério da reconciliação, até que ponto nós estamos preocupados, primeiro, com a condição da nossa alma, e segundo, com a condição daqueles que estão no nosso entorno, e que permanecem cegos e surdos, e mortos nos seus delitos e pecados. Às vezes as pessoas estão se precipitando para o inferno, convivendo dentro da nossa casa, do nosso bairro, do nosso condomínio, na nossa própria igreja, e nós não alçamos a nossa voz, levantando o pendão real para anunciar as boas novas da salvação. Paulo não somente tem preocupações com a igreja, mas ele entende que essa mensagem é que vai trazer a esperança absoluta e verdadeira que toda pessoa precisa. Então, nós precisamos de entender que enquanto aqui nós vivemos para o Senhor, precisamos entender que se nós morrermos, nós também estaremos com o Senhor. Esta é a consciência do apóstolo, e ele escreve aos Romanos, no capítulo 14, verso 8, dizendo: se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então esta é não somente a consciência do apóstolo, mas é o desejo também de infundir nas pessoas
essa condição plena de segurança para que os cristãos, sobretudo eles, não temessem a morte, para que entendessem a expressão latina corandel, que é viver na presença de Deus, não somente aqui, mas a consciência de que partindo estará para sempre com Ele. O texto então segue, e agora nos versos 4 e 5, de 2 Coríntios capítulo 5, Paulo continua tratando de forma metafórica e adicionando conceitos da escatologia com a igreja de Corinto. Vejam, versos 4 e 5 diz assim: pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Percebam comigo, amados irmãos, que Paulo faz nesses versículos uma referência ao seu discurso sobre a ressurreição. Se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 53 e 54, você vai compreender o que é que Paulo quer comunicar com essa expressão vestir o perecível com o imperecível e o mortal com a imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15 é um tratado sobre ressurreição do corpo. E os versos 53 e 54, o apóstolo Paulo disse assim: porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Meus irmãos, compreender o significado da palavra revestidos no verso 4 faz toda a diferença para a interpretação correta desta passagem. Inicialmente, do ponto de vista da etimologia, no original, no grego, a palavra é ependusastai, e o significado aqui é colocar sobre, vestir-se. A ideia aqui é de um sobretudo. Sabe aquela roupa elegante que as pessoas lá no sul gostam de usar? Enquanto nós estivemos lá no interior, a cidade era muito fria, então no inverno as pessoas ficavam muito elegantes, iam para a igreja muito elegantes com aquele sobretudo. Pois essa roupa é a expressão que nós podemos ver o texto falando. É isso que Paulo está comunicando aqui. E o desejo dele é ser coberto com um corpo ressurreto. E o futuro da glória de Deus, que estava ali preparar um lugar e uma condição melhor do que aquela que ele vivia. Então é importante para nós compreendermos que há uma segurança no coração do apóstolo. Os seus pés permanecem na terra, mas o seu olhar está voltado para o trono da graça de Deus, como disse o autor da carta aos Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então é isso que nós temos aqui, e Paulo está seguro, já que o verso 5 ele diz: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Meus queridos irmãos e amigos, do ponto de vista da gramática, o sujeito do versículo 5 aqui é Deus, a quem Paulo descreveu com duas cláusulas. Ele disse: ele nos preparou, mas disse mais: ele nos deu o seu Espírito. Queridos irmãos, o verbo
preparar aqui pode ter o sentido de trabalhar diligentemente com e em uma pessoa, mais ou menos como um instrutor treina um estudante antecipando a formatura de um trabalho. É isso que Paulo está dizendo. Deus é o sujeito, Ele é o agente da passiva. O interessante é que, não somente do ponto de vista da soteriologia, nós compreendemos isso, mas em toda a relação de Deus, em todos os aspectos de doutrinas, nós vamos perceber-nos como agentes da passiva. Deus sempre sendo o sujeito da ação de abençoar o seu povo. Nós olhamos para a passagem e nós precisamos de perguntar, Paulo afirmou, Deus nos preparou para isso, e a pergunta é, para isso o quê? Para que é que Deus nos preparou? Está no próprio texto, sermos revestidos com esse sobretudo, com essa roupa, com esse corpo ressurreto, com esse estado glorioso, que todo cristão genuíno experimentará, quando Cristo, na parousia, sinalizar nos céus, através do som dos clarins, que chegou o dia do juízo final. Nós estaremos preparados, não por nossas competências, não por nossas habilidades, não por nossas virtudes, que nós não temos nenhuma, mas pela graça de Deus, que nos preparou já agora, para que naquele dia, possamos nos encontrar como igreja gloriosa, com o noivo, o Senhor Jesus Cristo, que nos purificou, que nos santificou, que está a nos preparar para esse encontro nos ares. Mas, meus irmãos, há um segundo ensino aqui, há uma segunda cláusula paulina. Ele diz que Deus nos deu o Espírito Santo como promessa a respeito de questões que ainda serão reveladas no futuro, ou seja, outorgando-nos o penhor do Espírito. O que é que nós devemos entender aqui? Primeiro, Paulo está usando a palavra penhor, retirando-a de um termo técnico utilizado nas áreas comerciais e legais para descrever um pagamento. Isso indica que o ingresso do crente na eternidade feliz foi promovido por alguém que pagou a sua dívida. E nós sabemos, não somente que o Espírito Santo é o penhor e a garantia da nossa salvação, mas nós sabemos também quem foi o fiador dessa aliança bendita e eterna, que Deus fez conosco por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Meus queridos, as Escrituras estão encharcadas de literatura que nos mostra que Cristo anulou o escrito de dívida que havia contra nós, cravando numa cruz. Então o que nós devemos entender aqui, é que Paulo tem uma consciência plena, de que a obra da salvação, que foi manifestada a ele de forma graciosa, ela não somente foi suficiente, perfeita, mas substitutiva no sacrifício de Jesus Cristo, que pagou a nossa dívida, que anulou o escrito de dívida que havia contra nós. Então essas duas cláusulas paulinas tinham como objetivo gerar uma sensação de segurança para aqueles que andam inseguros, para aqueles que ainda não conseguem nutrir a consciência de que uma vez salvos, salvos para sempre, para aqueles que não compreendem, que não fizeram nada para serem salvos, e que não poderão fazer absolutamente nada para se perder.
Isso é a graça de Cristo revelada em nós. E o que é interessante é que Paulo segue dentro do tema que está tratando com esses irmãos, agora nos versos do 6 até o 8, trazendo uma mensagem de conforto àqueles irmãos. 6 ao 8 ele diz: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Precisamos entender inicialmente aqui, é que essa expressão, portanto, é uma conjunção que liga o presente texto à passagem anterior, ou seja, aquela que nós expusemos até agora. E a ideia aqui de estar ausentes do Senhor reflete a condição de peregrinos que todos nós vivemos. Na literatura de John Bunyan, o peregrino, na figura do cristão, você vai entender melhor isso. De que nós estamos no mundo, mas não somos daqui. Estamos de passagem. Entender isso é importante, sobretudo, ao considerarmos a finitude da vida, a fragilidade que ela nos apresenta. Estamos vivos por um milagre. Poderíamos não ter chegado ao final desse dia. Bastavam poucos minutos sem oxigênio no nosso cérebro. Nós já seríamos óbito. Uma história. Meus queridos, Paulo nos mostra que de fato somos peregrinos na terra, mas essa consciência, ela também foi de outros. Na salmodia, por exemplo, no Salmo 119, verso 19, o salmista disse: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Na literatura petrina, na sua primeira carta, no capítulo 2, versos 11 e 12, vejam a consciência do apóstolo Pedro: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Meus irmãos, estas passagens nos fazem lembrar o poeta cristão, cuja letra e melodia de um dos mais belos hinos do nosso inário nos remete às expectativas da glória celeste. Eu gosto por demais do hino de número 288 do Inário Novo Cântico. A primeira estrofe nos remete a esta consciência de que somos forasteiros, de que somos peregrinos, de que estamos de passagem aqui, logo nós não estaremos mais nesse lugar. E o poeta, no seu cancioneiro, disse: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu Deus. Meus irmãos, o apóstolo ainda afirma que nós andamos por fé e não por aquilo que nós vemos. E é importante aqui compreendermos inicialmente uma definição de fé. Do ponto de vista da teologia bíblica, eu acredito que o autor da carta aos Hebreus nos ajuda a compreender o que é fé. E nós temos no capítulo 11 a galeria dos heróis da fé. E lá no verso 1, o autor sacro inspirado disse: ora, a
fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O detalhe é que na teologia sistemática nós temos ao menos duas definições de fé. Nós temos a fé como, na definição de Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, a semi-religions, que é a semente da religião. Ela é definida também na teologia sistemática como a fé histórica. É a fé que todas as pessoas têm, em qualquer tipo de credo ou em qualquer religião. No panteísmo, nas religiões animistas, no islamismo, no romanismo, no espiritismo, você vai encontrar a manifestação da fé histórica. A fé histórica, ela legitima o discurso de que o homem, mesmo no seu estado degenerado, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Daí as pessoas cultuarem o sol, a lua, um pedaço de pau, um pedaço de pedra, porque elas estão exercendo de alguma forma as semi-religions, elas carregam a semente da religião e foram criadas como imagem e semelhança de Deus, no seu sentido ético e moral. Mas há uma outra definição de fé, e que nos compete destacar nessa noite, que é a fé genuína. É a fé que, segundo a literatura paulina, foi dada aos santos. É a fé como um dom da graça de Deus. É a fé que aclara os olhos. É a fé que desimpede os ouvidos. É a fé que justifica. É a fé que santifica. É a fé que, em menor medida, aqui já glorifica e prepara para a glorificação final. Então Paulo disse que nós andamos por fé, não a fé histórica, que pode por um instante desaparecer, mas a fé que um dia foi dada aos santos, que é aperfeiçoada segundo o uso dos meios de graça, a oração, a leitura das Escrituras, a fraternidade da comunhão dos santos. Meus irmãos, nós precisamos de entender que de fato nós vivemos sob essa ótica. Nós nunca vimos o céu, mas sabemos que ele existe, e nós temos no coração a certeza que se nós partirmos agora, nós estaremos para sempre com o Senhor, e que a nossa alma será liberada desse cativeiro, e será aperfeiçoada, e glorificada, e aguardará nesse estado intermediário da sua existência, o seu estado de glorificação final, no dia em que o nosso corpo, que foi levado ao sepulcro, ressuscitar agora de forma gloriosa. E você precisa manter essa fé viva no seu coração, nesses dias tão turbulentos, tão difíceis. Nós precisamos de manter os pés aqui, mas jamais tirar os nossos olhos da esperança bendita, de que um dia, essa criação, afetada pelo pecado original, será redimida do seu cativeiro, e na redenção final de todas as coisas, nós estaremos aqui para sempre com o Senhor, naquele estado perfeito, antes da queda, no pacto das obras, quando Deus colocou o primeiro casal lá no jardim. Meus irmãos, se isso não lhe trouxer esperança, se você não entender que é peregrino, se você não entender o valor de viver pela fé e cultivar essa esperança no seu coração, você estará como aqueles outros, vivendo uma vida focada nisso aqui, nesse frenesi, nessa correria, tentando fazer desse lugar o seu céu, tentando buscar satisfação plena aqui, numa luta desenfreada, mesmo dentro de uma consciência de que jamais poderá. O que nós temos aqui no estado de satisfação são lampejos daquilo que nós teremos lá, no estado glorioso e na eternidade. Então Paulo, no verso 8, ainda vai dizer: entretanto,
estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Percebam comigo que o apóstolo agora revela a certeza de que partindo estaria para sempre com o Senhor. Vejam comigo que ele não ensina aqui a doutrina da psicopaniquia, que é a doutrina do sono da alma, ensinada por muitas pessoas que acreditam que quando um cristão morre, ele dorme para aguardar o dia do juízo final. Não há qualquer possibilidade, não somente à luz dessa passagem, mas sobretudo naquela passagem de Lucas, capítulo 16, versos 19 ao 31, de que isso possa ser verdade. Os que morrem do Senhor partem imediatamente para a presença de Jesus. Lembrem das palavras do nosso Redentor, aquele homem que no último momento da vida entregou a sua vida a Cristo, aquele ladrão malfeitor que estava ao seu lado, virou para o nosso Redentor e disse: mestre, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E as palavras de Cristo foram categóricas: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então não há espaço aqui na literatura paulina para a doutrina da psicopaniquia, em qualquer hipótese. Mas não há também espaço aqui para a doutrina do purgatório, como ensina a igreja romanista. Tanto o limbus patrum, como o limbus infanto, que acolhe, segundo a teologia romana, as crianças que partem sem o batismo, que para eles tem um aspecto regeneratório. Paulo entende que tanto purgatório quanto psicopaniquia colidem frontalmente com a teologia bíblica e consistente, que nos revela que quando nós partimos para estar com o Senhor. Daí a conclusão do estudo e dessa literatura, nos versos 9 e 10, 2 Coríntios capítulo 5, o apóstolo afirmar: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Por fim, meus irmãos, o apóstolo descreve o esforço que cada cristão deve ter para ser agradável a Deus. Vejam a afirmação: já que todos devem um dia comparecer perante o tribunal de Cristo. Pastor, o senhor não falou que a salvação é obra da graça? Por que é que o senhor está falando agora que o cristão tem que se esforçar para estar preparado para o dia da parousia, quando Cristo voltará? É que a responsabilidade humana precisa caminhar junta com a soberania de Deus. São duas coisas que caminham juntinhas. A soberania de Deus em firmar um pacto, um concerto, uma aliança comigo e com vocês, não anula a nossa responsabilidade de buscarmos, através dos meios de graça, estarmos preparados para este dia, o dia da parousia. E Lucas, o historiador e médico, deixou isso bem claro, no livro de Atos, capítulo 17, versos 30 e 31, tomando as palavras do apóstolo Paulo, ele diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos, em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos.
Se você continuar lendo as Escrituras, você vai perceber que esta verdade também faz parte da literatura de Pedro. Na primeira carta ele vai falar sobre o assunto. João, no Apocalipse capítulo 22, verso 12, disse: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, ou seja, a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ou seja, Deus lhe salvou, me salvou graciosamente, mas Ele quer que a nossa vida seja uma vida que cumpra a agenda daquilo que Ele estabeleceu para nós, que envolve o aperfeiçoamento do nosso ser e do nosso caráter cristão. Meus irmãos, de fato, é possível que alguém, na ânsia de fugir de uma sentença condenatória e por vezes a exposição pública de um fato delituoso, busque através de procuradores, instâncias superiores, seja num processo no Estado ou até mesmo na igreja, meios para a preservação da exposição pública. Contudo, isso não será possível no dia do juízo final, porque haverá uma exposição pública de todas as mazelas. A Bíblia diz que não existe nada em oculto que não seja revelado, e se não for revelado agora, será revelado naquele dia em que Cristo voltar e estabelecer o seu tribunal na terra para julgar todas as pessoas. Meus irmãos, nós iniciamos a presente mensagem discorrendo acerca da ausência de interesse da sociedade e por vezes da própria igreja pelas questões que envolvem a eternidade, de forma especial a restauração do reino de Deus. Eu quero concluir a mensagem nessa noite destacando alguns ensinos preciosos sobre toda a exposição que nós fizemos desses 10 versículos. E a primeira lição que nós podemos tirar dessa passagem é que, se você de fato é crente, certamente terá interesse em conhecer o que sucederá após a sua morte. Segundo, se você de fato recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você terá a compreensão que é estrangeiro e peregrino neste mundo, você nunca se adequará aos seus valores, você viverá sempre uma contracultura, você estará sempre colidindo com os valores que lhe cercam. Mas em terceiro lugar, se você de fato é crente, então tem no seu coração a certeza de que quando partir daqui, estará para sempre com o Senhor. Se você entrou aqui, tendo consciência que é cristão, mas sem a consciência de que morrendo você estará com o Senhor, eu quero que você saia daqui com seu coração aliviado, porque você terá a melhor de todas as experiências dessa existência efêmera. Você se encontrará com o Senhor glorioso, ressurreto, e com aqueles que partiram daqui, aliançados com Deus por meio de Jesus Cristo, que confiaram no seu sacrifício como suficiente para sua salvação. Mas em quarto lugar, se você de fato é crente, então tenha consciência de que um dia, após a sua morte, quando Jesus voltar, o seu corpo ressuscitará em glória. Então você desfrutará de um estado de perfeição, tanto no corpo quanto nas suas emoções. Mas por fim, meus queridos irmãos, se alguém no nosso meio, ou se você me acompanha pelas redes sociais, teve acesso a esta mensagem e ainda não é crente, ainda não confessou a Jesus como seu Salvador suficiente,
Arrependa-se agora dos seus pecados, pois haverá um dia que todos os seus segredos serão expostos publicamente, e você será julgado por tudo o que fez nessa vida, por aquele que é juiz por excelência. Quero concluir a mensagem nessa noite, dizendo para você que é cristão, firme as suas convicções, na esperança bendita de que nós um dia estaremos com o Senhor. Dizer para você que ainda não confessou a Jesus, não saia daqui, e não saia da frente desse vídeo, antes de se dobrar genuflexo aos pés do Senhor, e confessá-lo como o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus, o seu bendito Filho, como o único e suficiente Salvador. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, suplicando a Ele a sua graça na aplicação da palavra. Tem música? Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos, por amor dEle, do seu nome glorioso, do seu sacrifício perfeito, que aplique a tua palavra ao coração da igreja, que o Senhor gere esperança, contentamento, alegria, satisfação plena em ti, Senhor. Deus, desperta a igreja para a consciência da peregrinação, de que está no mundo, mas não pertence a Ele. Deus também concede a graça do arrependimento de pecados, para aqueles que ainda não te confessaram como o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus, o teu bendito Filho, como único e suficiente Salvador. Deus, desperta os sentidos dessa pessoa, aclara os seus olhos, desimpede os seus ouvidos, para que compreenda a mensagem gloriosa da salvação, e arrependido dos seus pecados, confesse a Jesus como seu Salvador. Que o texto lido e explicado seja aplicado a cada coração, e que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, seja exaltado e glorificado. No nome dele nós oramos. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso muito bondoso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre vós, irmãos, e sobre vós repouse. Assim vos abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode sentar, nós ainda teremos uma música.